conhecimentos. Você está aqui comigo no canal que te proporciona um saber diversificado, mentoria, ser, interpretação. Vamos falar hoje sobre o nosso grande mentor do socialismo, o Friedrich Engels, que junto com Karl Marx foi um grande propulsor do socialismo. O Friedrich Engels, fazendo aqui uma biografia, uma breve biografia sobre ele se tornou, e ele era considerado por Karl Marx, um grande rapaz que sabia muito bem escrever, tinha essa capacidade de escrever e de bem se comunicar. Ainda quando jovem, o Friedrich Engels conheceu o jovem Marx, que ambos tinham inclusive uma reputação como jornalistas e como escritores. Engels não era inferior a Marx em nada, mas ele era o mais experiente e também o mais ágil dos dois. Os seus primeiros escritos e artigos tiveram de ser inclusive publicados de forma anônima e há uma série denominada de Cartas desde Wuppertal, que sob as condições da zona industrial de Barney desencadeou inclusive um acalorado debate dentro dos moradores da cidade. Uma outra questão também significativa é que nesta série de textos, Engels vai confrontar os seus conterrâneos perante um espelho no qual eles não gostavam de se ver dentro do que descrevia as miseráveis condições de vida e de trabalho dos operários do Fabris de Wuppertal. Então havia uma destruição, do meio ambiente que transformava com isso rios e riachos em cloacas pestilentas e contaminava o ar. Se até podemos dizer que o seu pai soubesse quem era o verdadeiro autor, tê-lo-ia sido expulso da sua própria casa. O pai de Friedrich Engels teria o expulsado da sua própria casa. Então, com o pseudônimo que ele vai utilizar, de Friedrich Oswald, ele vai publicar em 1842 vários artigos e folhetos nos quais vai defender Hegel e vai também contra os filósofos Schelling e outros autores desprezar o velho mestre, certo? E é muito possível que Marx tivesse inclusive lido algum texto de Engels até antes de eu conhecê-lo, sem saber que o autor não era outro senão o próprio Friedrich Engels. Então, em 1844, o jovem vai publicar pela primeira vez com seu próprio nome, mas muitos, vamos dizer assim, dos seus trabalhos posteriores aparecendo sob forma anônima ou animados até por próprio Karl Marx. Em uma regra de escrever que era fácil para Engels, escrevia ele sem floreados, o seu estilo então era um estilo contundente e por vezes até polêmico. Como futuro empresário e mais tarde também diretor de fábricas, ele aprendeu a exprimir-se de uma forma concisa e clara e propor um certo pedantismo na sua correspondência internacional. E Engels raramente vai recorrer, inclusive, a notas de rodapé e também a escritos que vão ter que dizer e vão circulandear e vão propor uma certa fatuidade intelectual. Então Marx, que admirava o seu amigo pelo seu estilo claro, ele também pela sua capacidade de trabalhar dia e noite com precisão diligente, ele vai desenvolver uma trajetória de Engels que também será
de projetos que podemos dizer até inacabados. Muitos são projetos comuns com seu parceiro Karl Marx, desde a sua crítica a Friedrich List, que até uma explicação da própria crise econômica mundial dos anos 1857 a 1858, com uma polêmica de um estudo sobre a propriedade comunal na pré-história e na antiguidade clássica. Engels, tal como Marx, não conseguiram terminar muitos dos projetos que começaram na sua antiga série e, surpreendentemente, até inclusive, vão terminar muitos deles considerando uma tripla carga de trabalho como empresário, jornalista e até investigador social. Então, com a intervenção de Engels, o texto mais famoso até a data, que foi mais bem sucedido dentro de Marx e Engels, foi justamente a possibilidade de trazer um contato da Liga dos Justos a uma sociedade secreta formada por trabalhadores e alemães imigrados, ao qual ele convenceu os membros da Liga em diferentes conferências até da necessidade de reorganizar o movimento operário radical. Para tal, era necessário, com isso, um documento fundador para a organização que pouco tempo depois foi renomeada Liga dos Comunistas. Em poucas semanas, desde o final de outubro, no início de novembro de 1847, Engels vai escrever o seu próprio rascunho intitulado Princípios do Comunismo e, não satisfeito com esse título, então ele vai propor o título Titulémolo, Manifesto Comunista, já que no texto ele devia explicar a história e reescrever o projeto de Marx, construindo a partir do que Engels escreve e identificando o esboço de Engels nas passagens do manifesto, nas quais irá se descrever a indústria moderna, as suas crises, a lista, inclusive, com 12 medidas para exposição da propriedade privada e a tomada por Marx, praticamente, da totalidade. Embora, vamos dizer que Marx tenha terminado a redação do texto em apenas 3 semanas, Engels vai reescrever algumas partes mais tarde, com razão ao Manifesto do Partido Comunista, que foi considerado, inclusive, um trabalho conjunto das duas melhores canetas da esquerda, a saber, Marx e Engels. Engels, então, podia escrever polêmicas, panfletos, manifestos, artigos de jornal e de folhetos, tão bem como livros. O primeiro, inclusive, A Situação da Classe Operária na Inglaterra, foi um grande sucesso, mesmo entre os economistas alemães, Bruno Hildebrand. O mais importante, inclusive, representante da antiga escola historicista e um acérrimo crítico da economia política clássica, que vai dedicar o livro desse jovem e anônimo autor, que não tinha, inclusive, um título acadêmico, uma crítica extensa, na qual ele vai elogiar como escritor social que os mais capacitados e conhecedor do tema e a recessão vai ser um verdadeiro elogio para Engels, que tinha assim 24 anos. O jovem Engels, que estava sempre ciente das suas insuficiências educacionais, não era indiferente às dúvidas da sua extrema humildade na era proposta por Arnold Ruge. Pouco ele vai informar sobre o que ele aprende, o que ele desenvolve com Ruge, mas a declaração é sincera, graças à sua posição privilegiada e voluntária de um propositor de leis que revolucionavam a sociedade e o seu sentido de propulsão de equalizar um socialismo. Então, Engels possuía talentos, vamos dizer assim, consideráveis, incluindo até uma extraordinária capacidade para
a linguística e falava e escrevia mais de 20 línguas, quase metade delas fluentemente, falando e escrevendo no inglês notavelmente correto e se esforçando por aprender russo e muito antes até de Marx e depois continuar com as línguas célticas, persa, árabe e o sânscrito, quando após a morte de Marx foi de fato ele elevado ao papel de eminência parda do movimento socialista europeu e no seu poliglotismo ele revela-se muito conveniente durante até os seus primeiros anos da Segunda Internacional, vamos assim, da Segunda Internacional, que vai dirigir uma espécie de gabinete de correspondência de um homem que lidou com os líderes de esquerda intelectuais da Europa dentro de uma proposta equalizadora e adequada contextualmente à cultura e à